E de coração aberto, cara. Poucas vezes eu estou com o coração aberto. A maioria das vezes é só falsidade. Só falsidade. Mas hoje eu tô mesmo com o coração aberto Então aqui. tá bom. A gente tem amigos em comum. Sim. A gente tem paixões em comuns. O bodybuilder, que eu sou bodybuilder, né? Em Guarani eu fui campeão 3 vezes. Trajetórias em comum. Em Guarani, se você conseguir fazer 3 refeições por dia, você já é bodybuilder lá. Então tá tudo... Trajetórias em comum. Trajetórias em comum, amigos em comum. Vivências em comum. Vivências em comum, exatamente. Que loucura, Coisa que boa. loucura. Loucura. Hoje então vai prometer, então, o Vai episódio. prometer. Todo mundo tá aí, ó, compartilha. Aqui, ó, você que tá assistindo, faz favor, compartilha aí, dá like, que ajuda no engajamento. E eu tô querendo, afinal de contas, eu voltei a fazer show, tô divulgando, tô aqui pra aproveitar o espaço pra divulgar o show que eu vou fazer em São Paulo. Com certeza. Então, capricha. E se você não der like e não participar, que eles quiserem jogar uma praguinha, pode jogar também, Aí tá? eu rogo muito, eu tô com uns amigos macumbeiros agora. Agora eu tô protegido 360. Eu tenho amigo padre, amigo macumbeiro e amigo evangélico. Então, assim, eu não acredito em macumba, acredito na igreja. Pai, eu tenho a oração do meu amigo pastor aqui. Sabe? Eu tinha a Cida. Eu tava falando da Cida. A Cida trabalhava pra mim. A Cida, crente, mas crente assim, bacana. Minha paixão da minha vida. Eu falava que ela fazia oração pra fazer fofoca dos outros. Que ela falava assim, no meio da igreja, falava assim: Senhor, abençoe a vida financeira da Edivânia. Tem mais de 5 meses que ela não me paga o Avon. E aí ela ia fazendo a fofoca dos outros ali na oração, entendeu? Então tudo tem. Tem padre que é assim com Deus. Então dá o like, compartilha Por favor, aí. inscreva-se lá. Então, ó, já deixou o recado aqui, o Gustavo já mandou o recado pra vocês. Então, inscreva-se no canal, compartilha. Amanhã esse episódio já vai estar no Spotify. E estamos em todas as plataformas. TikTok, Kawaii, Instagram e na X como TikTalkcast. E o canal de cortes a gente só tem a agradecer que tá bombando. Valeu, galera. E vamos lá. Hoje o bate-papo. Gustavo, Sim. o que você espera dessa entrevista aqui hoje, nesse bate-papo, meu amigo? Cara, eu espero me divertir, né? Eu espero rir com vocês, me surpreender com as coisas. Que eu falo pra caramba, né, irmão? Eu espero que o papo seja bom, porque eu falo muito. Se deixar só eu falar, eu domino aqui o microfone, eu não paro mais. Então eu espero que seja divertido, que a gente ria. Vamos dar risada. E fale bobagens, né, cara? Sim, sim. Ó, a gente vai entrar então mais na sua vida agora no bate-papo, pra entender o Gustavo. Fica à vontade, não tem nada que eu não fale. Eu adoro quando o pessoal manda assim, assuntos que você não gostaria de falar. É agora. Eu sou tão preguiçoso que eu não consigo nem lembrar qual é o assunto que eu não gostaria de falar. Eu falo de tudo, cara, tá tudo bem. Não, então, a gente tava conversando antes de começar aqui o episódio no podcast, a gente falando de religião. Sim. Aí você falou, eu tenho histórias pra falar de religião, que eu já passei por várias. Eu falei, Deus existe e tudo mais. Você falou, não. E eu comecei, assim, minha família é toda católica, segui muita religião católica, agora eu tô, indo pra uma religião mais... Qual que você tá indo? Eu tô- Você Xonoye? Não. Não precisa falar com a igreja, não, mas é evangélica? Evangélica, tô indo na evangélica, né? Tá legal, tá Tá bacana. gostando? É bacana. Não é crente radical, é o chamado meio crente moiado, né? O que é crente moiado? Antigamente o crente era muito radical, não podia ver televisão, usar saia, cabelão, Desodorante, raspar o Não, o sovaco. crente agora pode ficar de boa, É de boa. pode tatuar, pode usar piercing, pode usar, né, um argolão, tá mais tranquilo, não é tão radical, é crente moiado. Eu tive na igreja evangélica, eu sou de família católica, mas tudo católico assim, sem vergonha, né? Não vai na missa, aquela coisa toda. Eu ia na missa, domingo de manhã, tinha que ir, minha bisavó, Dona Nair, que Deus a tenha, sempre me dava um dinheiro pra dar de oferta na igreja, aquela coisa toda. E eu gostava muito. Aí quando eu fiquei adolescente, e a coisa da arte despertando em mim, e eu queria espaço pra falar. O meu grande ídolo era o Ratinho, mano. Lembra quando o Ratinho apareceu na Record? Lembro. Que era aquela loucura, né? O homem grávido, não sei. DNA, teu pai. E, cara, eu queria ser o Ratinho. Eu achava maravilhoso aquilo, que o Ratinho... E aí eu vi um cara na igreja gritando e falando. Eu falei assim, cara, isso é o mais próximo que eu posso ser de virar Ratinho, verdade. Na igreja evangélica. Então eu fui pra igreja evangélica porque eu queria aquela atenção. Eu queria, de algum modo, exercitar meu lado artístico. Pregar, falar. E a igreja evangélica no interior do Brasil tem muito essa função de apresentar o desenvolvimento artístico para aquela comunidade. Porque são comunidades... Cara, o teatro não deveria, mas ele é elitista.
Não é todo mundo que tem condição de ir num teatro, Sim. não é todo lugar que tem teatro. Então, nas comunidades no interior do Brasil, quem fornece isso é a igreja, aula de música, aula de dança, de teatro. E aí eu fui pra lá nesse sentido, pra poder... Mas gostei da atenção que me deram, porque tinha um microfone. Porque, cara, pra você ser padre, bicho, pro cara ser padre tem que querer demais. Que é 7 anos, meu irmão. É seminário, mais faculdade, filosofia, teologia, é difícil. Eu falei, não, eu só quero falar, eu não quero estudar isso tudo. Então eles deixaram lá, eu era muito bom. E pode dar sono também o padre ali, né? Tem uns que não, mas agora man. essa galera nova aí, bicho, então, ó, tem o padre Fábio Marinho, que é meu querido amigo, ele tem que vir aqui. Ele tem que vir aqui, o padre Fábio Marinho. Já faz o convite, então. Já faço, padre Fábio, pode vir aqui, o pessoal, tudo gente boa, tudo cheirosinho, tudo mundo bonito. Pode vir tranquilo. Cara, então eu fui nesse lugar e estudei teologia. Eu gosto da igreja, eu gosto do ambiente, eu gosto de... Porque a gente trabalha comunicação quando você entende uma religião, o funcionamento dela com o seu povo, você entende a comunicação, você entende um povo. Sim. E a gente fala para pessoas. Então a gente precisa saber como é que a gente vai se comunicar com essas pessoas e tal. Os evangélicos no Brasil não é nem de longe pode ser um grupo a ser ignorado. É um grupo gigante, com desejos, com anseios. A gente muitas das vezes a gente cai no erro do pensamento elitista de querer, por conta de um sujeito, classificar toda a massa. E não é isso. A igreja evangélica brasileira, ela é feita nas periferias, nas comunidades, por mães solos, mulheres pretas. Essa é a maioria evangélica no Brasil. Que é o que fazem acontecer toda a história. Então não é porque você pinça um ou outro sujeito equivocado, eu ia falar idiota, mas sujeito equivocado, falando em nome de Jesus ou da igreja, que você consegue classificar o todo. Não, é muito diferente, é muito legal. É uma comunidade que eu agradeço muito. No tempo que eu estive lá, claro, aí a gente vai para alguns problemas, do tipo, eu sou um jovem gay do interior. Então, ser evangélico e gay, meu querido, não existe. Porque tem uma coisa que é maravilhosa, que eles falam assim, não, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, se você não chupar uma rola, tudo bem. Mas, meu amigo, aí o cara tem 40 esposas, o cara pode transar com quem ele quiser, e eu não posso pegar numa piroca? Essa aí é sacanagem, entendeu? É exclusão, Então, exclusivo. não dá, não existe isso. Mas não era pra mim. Então, eu tive esse problema, imagina, ser adolescente. A gente tava falando aqui, né, como é que é a vida de quem toma testosterona, né, meu amigo? Você tá... Perigo, o tempo todo. Eu, todo por o tempo exemplo, armado. eu tô agora no momento de fazer reposição de testosterona. Tô ficando um senhorzinho. Então, bicho, a vida sexual agita. Agora, um adolescente tá com tudo gritando no corpo dele. Aí você bate uma punheta, você vai pro banheiro chorar porque achando que Deus vai te castigar. Então, isso era uma coisa horrorosa. Mas eu sobrevivi isso tudo e tá tudo bem. A vida seguiu. Mas aí eu fui estudar, aí eu passei também pela Umbanda, que eu gostei muito, mas eu sou aquariano, né? Então tudo que você falar assim, você tem que fazer isso, eu digo, eu não tenho que porra nenhuma. Você tem que... a vela, não sei o que, não tenho que nada. Eu gosto da liberdade. Então eu não vou fazer, aí não deu certo pra mim, porque era... Muito radical também. Não é tem que ser moiado, tem que ser fazer essa obrigação, gente. Eu tenho que ser a hora que eu quero, imagina. Eu tenho dificuldade pra tomar remédio, eu gosto de injeção, porque eu tenho problema quando eu falo assim, você tem que tomar esse remédio de 12 em 12. Eu tenho que o cacete, tenho que. Você não manda em mim. Você estudou medicina na sua vida lá, agora em mim não. Entendeu? Então imagina com... Mas aí eu voltei. Agora eu me descobri, apaixonado pelo evangelho. Se você perguntar pra mim assim, Gustavo, o que você é hoje? Você é católico, você é evangélico, você é espírita, o que você é? Eu sou do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Que é a palavra, que né? é a palavra de Jesus. Isso é legal. Eu sou muito assim, quando Paulo fala de Jesus, o apóstolo Paulo fala de Jesus, ele tá cheio de razão, é isso. Agora, quando Paulo dá a opinião de Paulo, é só a opinião de Paulo, e opinião tenho também, entendeu? Então, assim, eu sou do evangelho, eu sou apaixonado pelo evangelho, por Jesus, e é isso. E não falo mal de igreja, porque eu acho que elas cumprem um papel importante. Há pessoas que precisam desse lugar de comunidade, desse centro. Não é o meu caso.
Mas não é o meu caso. Não significa que eu não acho que ela deva existir, ou que ela seja cruel, covarde, etc. Mas pra você foi legal, né? Porque foi uma trajetória, né? Você traçou o acaso, vamos dizer. Você veio da religião católica e foi pra igreja evangélica. E lá você subiu no palco, começou a ministrar. E aí te deu essa coisa mais teatral, de você se comunicar, ficar mais De falar solto. E eu tinha liberdade lá, porque o meu pastor me confiava muito em mim. E aí você podia... the book, the best, the king, Então, of the time. Poderia. The power, the best, poderia. Só que... Não, inclusive eu encontrei com esse homem que foi meu pastor, pastor Marco Aurélio, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele esteve comigo no aniversário do meu irmão. E ele falou assim, Gustavo, eu vejo esse pastor Mirim aí. Lembro de você. Ele falou assim, é sua cara e te lembra muito. Eu falei assim, não, pastor, não me lembra muito, porque o senhor não deixava essas bobagens. Começava o cara a levantar a voz, eis que o senhor manda... Ele falou, pode parar. Ele cortava as asinhas. E a gente não tinha essa coisa do dinheiro. Então eu acredito que até nisso eu fui muito bem amparado, muito bem cercado, pelo próprio Deus que me protegeu disso. Porque, cara, você imagina só, se eu sou um garoto que eu pregava com 13, 14, 15 anos, eu era um fenômeno. E juntava muita gente pra me ouvir falar. E eu sabia falar, falava muito bem. Estudava muito. Se eu ganhasse dinheiro, se me fosse mostrar dessa porta do dinheiro, porque eu venho de uma família pobre, e ganhando aí 3 mil reais pra pregar qualquer coisa, talvez estivesse lá até hoje. Ou se fosse pro YouTube também, né? Na época. Se tivesse câmera, Opa! imagina. Pô, meu sonho, meu irmão, eu tava vendo aqui, né? Sim. Um cenário cheio de câmera. Meu sonho era ter uma câmera, era muito caro. Eu lembro que uma câmerazinha era tipo, sei lá, 5 mil reais. 5 mil. 5 mil reais era um dinheiro absurdo. Nos anos 90 era uma coisa assim, não tinha como você ter esse dinheiro. Né? Então, assim, eu não tinha YouTube, não tinha isso e não tinha coisa do dinheiro. Eu venho de uma igreja que era muito simples, muito humilde, não tinha essa loucura de rodar e não sei o que. Quer rodar, problema é seu, roda, faz o que você quiser. Mas não tinha, meu pastor não permitia isso, e eu fui muito na palavra. Eu lembro, cara, de eu sair de lugares, tipo assim, de eu fazer pregação. Eu vou falar um negócio aqui, depois você corta essa parte. Tá, eu corto, pode deixar. Pelo amor de Acho Deus. que a gente não entrou ao vivo ainda, não. Você corta porque é o seguinte, eu gostava do Silvio Malafaia. Sabe, Faz isso. eu gostava desse sujeito, eu gostava dele brigar com todo mundo. Hoje eu acho um saco, mas era a mesma coisa. E ele gritava! E gritava! Batia na mesa! Cara, esse cara é uma maluquice. Coitado de quem convive com ele. Mas eu achava legal o jeito que ele, né? Que ele brigava com os outros e tal, aquela tensão e gritando: você, meu filho, não sei o que, pá. Eu falei, cara, eu quero isso aqui. E eu lembro que eu fui pregar e eu desci o cacete do povo. Do que tava errado, do que eu achava que tava errado. Porque um moleque de 14, de 15 anos, tá cheio de razão, né? Ele não tem nada, ele não tem conhecimento, ele não tem nada, ele só tem razão. Na cabeça dele, ele acha que ele tá cheio de razão. E eu fui lá e desci o pau. Aí eu saí do altar do altar da igreja cheio, né? Alto. Parecia você no bodybuild com aquele peitão enorme. Saiu grande. Aí eu lembro do meu pastor falar assim: deixa eu falar uma coisa, tudo que você falou tá certo. Pastor Marco Aurélio, tudo que você falou tá certo, mas você não pode falar isso com os outros, não, né? Não pode falar assim, não é assim que você fala com as pessoas, não. Então sempre foram me cortadas as asinhas. Por quê? Porque eu não era um objeto de dinheiro. Porque quando você é um moleque que é o objeto de dinheiro, é você quem traz renda pra igreja, pra mãe, pro pai, você vai fazer o que você quiser, eles vão aplaudir, não vão nem te corrigir. Sim. E não tinha isso comigo. E não tinha também a força da internet, né? Que esse garoto aí, do The Best, The King, of the Time... Não tem a força da internet, mas poderia ter a força do dinheiro. Sim. Por quê? Porque eu comecei a ser chamado pra pregar em outros lugares. É. E meu pai e minha mãe não deixavam. Falaram, não. Você tem que estudar, você vai estudar. E você também trouxe o arquétipo aí do ratinho, que é a mistura do... O Malafaia imitava o Ratinho total, gente. Não E aí tem nada de novo nisso. É porque hoje o Ratinho fez um rebrand da carreira dele. O programa dele virou um programa de humor. Sim. Né? Porque ele não aguentava. O Ratinho, meu querido amigo, o Ratinho falou assim, Gustavo, eu não suportava isso mais.
e brigar com os outros e não sei o quê, e papapá. Então eu transformei meu programa num programa de humor. E o programa dele hoje é um programa de humor, de variedade. Ele não suportou, o Malafaia ainda tá se suportando. E tem muita, e pelo que consta, muita gente suporta ele, né? Tanto que segue o sujeito.